500, 2.000 reais, hoje está 7, 8 mil. This call is now being recorded. Então, vamos lá, estamos gravando. Então, vamos lá, pessoas. A gente postou aí na segunda-feira a 9ª sequência e penúltima atividade. Então, vocês tenham aí um pouquinho mais de paciência. Está acabando, tá? E continuem fazendo as atividades. Quem ainda tem atividade atrasada, manda, né? Até sexta-feira para a gente fazer as compensações devidas, tá? Então, eu vou compartilhar a tela da atividade que a gente solicitou para os 8º anos de geografia, tá? Tanto A, o B, como o C. Então, são atividades ali, né? Tranquilas. Deixa eu achar aqui. Para vocês fazerem elas, né? Vocês podem consultar o livro didático, pode consultar também algumas aulas do Centro de Mídia, tá? E a internet também, para fazer as pesquisas ali. Então, é aquilo que vocês estavam estudando até então, né? A questão da América Latina ali, a urbanização. Então, para responder, vocês vão olhar lá no livro, da página 175 até a 179. E de acordo com o texto, né? A América do Sul compreende quais países? Né? Então, América do Sul, quais são os países que compõem, né? Então, né, tranquilinho ali, né? Só vocês transcreverem os nomes dos países. Essa 1 é melzinho na chupeta. A 2, agora já fica um pouquinho mais difícil aí, né? De acordo com o texto, explique a urbanização da América do Sul. Então, como é que foi esse processo de urbanização aqui da América, né? Como que ela ocorreu? O que a gente tem, né, de urbanização da América do Sul? Então, aqui também vocês podem estar retomando as aulas gravadas, né, da Verilda com o professor Cláudio, que ajuda a explicar um pouquinho dessa questão, tá bom? Só que, assim, também é de forma sucinta, né? Vocês não precisam copiar o texto inteiro, né? Explicar ali, olha, a urbanização da América do Sul teve início por volta do século XIX, diferenciado, né, pela grande concentração de pessoas já morando nos centros urbanos, e vai explicando ali, tá? A 3, vocês têm que fazer um breve comentário ali, relacionando o que tem a ver o crescimento urbano com a industrialização e com o meio ambiente, né? Então, conforme, né, os centros urbanos, eles foram crescendo, em virtude dessa industrialização, que também estava crescendo, só que isso a gente vai ter um impacto muito grande no meio ambiente, tá? Então, ali no livro, você lendo, né, esses textos que falam, né, do crescimento urbano, da industrialização, vocês vão conseguir ali colocar, né, uma relação entre esses 3 fatos, né? O que uma coisa levou a outra. A 4, tem um gráfico lá, né? E ali vocês vão ter que fazer análise, né? O que está dizendo aquele gráfico? Tudo bem? Em relação aos países da América do Sul. O que vocês conseguem visualizar naquele gráfico, tá? A 5, a importância da agricultura na América Latina. Então, a gente já viu, né, que a América Latina ali, ela é uma grande exportadora, né, de produtos agrícolas, então a agricultura tem uma grande importância nesse cenário econômico, então é para vocês explicarem, né, por que ela é importante dentro da América Latina. Tudo bem? A 6, ó, Alisson gritando. A 6, explique o termo desigualdade social. Então, conforme vocês estão lendo, né, as páginas ali do livro, vocês vão verificando, né, que dentro desse processo de urbanização, de industrialização, vai ocorrendo o agravamento dessa desigualdade social, né, o viver em cidade ali não é tão bom para todo mundo, tudo bem? Embora a resposta ali, ela é uma resposta pessoal,
né, o que significa desigualdade social para você, só que também não pode fugir muito, né, do conceito essencial, o que é a desigualdade social, tá bom? Aqui, ó, é explicar o termo, você não precisa, como é que a gente fala? Fazer uma tese aí de como começou, né? É explicar o que é uma desigualdade social. E, por último, explicar a desigualdade econômica da América Latina, tá? E aí, se vocês quiserem ali, né, dividir entre países, por exemplo, né, aqui no Brasil, a desigualdade econômica consiste nesse fator. Já lá na Argentina, a gente tem uma desigualdade que entra em outro âmbito, tá? Se vocês quiserem diferenciar aí, tudo bem, tá? Mas o que tem que ser bem claro para a gente, tudo isso é em relação à América Latina, tá bom? Porque a nossa habilidade aqui é a gente saber caracterizar ali, né, as questões econômicas e as questões econômicas da América Latina. Tudo bem? Alguém por agora tem alguma perguntinha? Ninguém tem uma perguntinha, uma dúvida, professor? Não. Na análise desse gráfico, não estou conseguindo enxergar. Tudo tranquilo? Bom, eu estou perdida aqui com o negócio aqui. Aí, voltando. Então, qualquer dúvida que for surgindo aí, né, nesses 15 dias, vão escrevendo para a gente, tá bom? Para mim, para a Verilda, a gente vai ajudando aí na resolução dessas questões. Tudo bem? Tudo. Esse tema não é muito difícil, né? Ele foi bem trabalhado aí com os professores, né? E é uma coisa também atual, que a gente vê sempre, né? Então, é tranquilinho. Miguel, posso falar um pouquinho da sua atividade? Vamos lá, Mari, deixa eu achar aqui a do Miguel. Miguel. Compartilhar. Cadê a atividade do Miguel? Geografia, esse não. Ixi, peraí, gente. Peraí, que a professora... Geografia... Ah, é claro que eu não vou achar. Não vou achar nunca. Tá como história, Miguel. Eu ia falar agora. Eu acho que você mandou como história. Tá como história, ó. Aqui, ó. Ai, gente, não falo nada. Igual a chamada da autoescola, eu não me salvo. A chamada de reunião de pais, eu não me salvo com o nome de condomínio aqui de casa, e aí procura essa lista de chamada, a diretora me cobrando. Eu, gente, mas eu salvei. Então, vamos lá, Miguelzito. A sua atividade, né? A gente tem um texto ali falando dos problemas urbanos, né? Desse crescimento populacional, né? Os principais problemas que a gente tem dentro de um centro urbano, e aí depois a gente tem algumas perguntinhas. A primeira, quais são os problemas gerados pela urbanização sem planejamento? Então, quando assim uma cidade ela não planeja, né, se desenvolver, que problemas que surgem ali, né? Então, aí você lê o texto, né? E aí você vai encontrando ali alguns problemas. Ou até mesmo você olha, né, para a nossa cidade, vê ali o que você visualiza no seu dia a dia, de dificuldades que tem a cidade, e também pode anotar ali, tá? Depois, a questão 2. Na sua opinião, por que nas grandes cidades tem violência? Por que existe violência dentro de uma cidade, né? Por que a gente tem bastante roubo, bastante assalto, né?
que você pensa sobre isso? Né? Pode conversar com a mãe, com os seus pais, né? De leitura que você tem também, pode escrever aí na sua opinião. O que você acha, né? Que dentro das cidades grandes a gente tem muita violência. Depois, moradores de rua. Por que tem bastante morador de rua nas grandes cidades? Né? Tá? E por último ali o desemprego. Por que tem bastante gente que não está empregada? Né? Na sua opinião. Tá bom? Certo? Ali os textos também te ajudam. E aí vem a questão 3. A questão 3 você tem que ver, né, nessas imagens e dar o nome dos problemas que a gente vê nessas imagens. Por exemplo, essa primeira imagem, a gente está vendo a questão do lixo, né? O nosso lixo aí sendo jogado em céu aberto, né? Não tem um aterro, um lugar correto. Então, isso traz vários problemas, né, com relação ao ambiente, contaminação do solo, do ar. Aí eu pergunto para você, em Indaiatuba, a gente tem esse problema? Ixi, travou. De lixão, né, ao céu aberto? Então, se não tiver, você pode escrever, não tem, né? E aí, nas outras imagens, a mesma coisa, né? Aqui na letra A gente tem esse tipo de problema aqui em Indaiatuba, né? De chover, tem enchente? Sim, não, né? A letra B, a letra B, né? Favelas, as comunidades, tem aqui em Indaiatuba? Sim, não, né? E assim vai, né? Poluição, falta de saneamento básico, né, esgoto a céu aberto, congestionamento, tá bom? Então, aí você conversa com a professora Mari, né, tem esses textos que podem te ajudar em casa também, e qualquer dúvida também, Miguel, pode estar entrando em contato aí para a gente sanar as dúvidas. Belezeira? Tranquilo. Então tá, Mari. Você também, né? Se tiver alguma dificuldade ali, Tranquilo. pode entrar em contato. Tá bom? Então vamos lá. Na sequência agora, pessoal, a gente no quarto bimestre, a gente vai começar a estudar biomas. Vai começar a estudar as características geográficas de regiões aqui do Brasil, tá? Então, vamos lá. Biomas. Vocês lembram o que é isso? Seria tipo cada tipo de floresta, coisa assim, ou não? Isso, estamos no caminho, tipo assim, uma floresta. Nossa, gente, eu tô perdida aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui, dar uma F5. Aí. Então, biomas brasileiros. A gente vai estudar aí os biomas brasileiros. E nessa aula, né, nesse processo aqui, a gente vai ver o que são os biomas, quais são os tipos existentes no Brasil, quais são as suas características e o porquê devemos preservar, tá? Então, de cara, eu pergunto para vocês, o que são biomas? Já falaram ali, né? Tipo uma floresta, né? O que são biomas? São tipos de ecossistemas? Ecossistemas? Isso, estamos no caminho. Um ecossistema, ele está dentro de um bioma. Dentro de um bioma ocorrem vários ecossistemas ali, né? O que mais? Climas? Isso, um bioma está relacionado com o clima também, né? Cada bioma tem a característica climática específica daquele lugar. E o que mais? O que são biomas aí na concepção de vocês? O solo também, né? O solo também, muito
muito bem, né? Dependendo daquele bioma, o solo vai ser de um jeito, vai ter aquela característica, perfeito. Faltam duas coisinhas importantes aí para a gente compreender o que é bioma. Vocês já falaram de clima, Diferentes? do solo. Hã? Tipos de vida diferentes? Tipos de vidas diferentes. Que tipo de vida? O habitat. Sim, mas que tipo de vida ali? Planta, animal. Isso, muito bem. Plantas, animais, né? A vegetação, a flora, a fauna. Muito bem, pessoas. Perfeito. Então, o que são biomas? A definição de acordo com o IBGE, né? É um conjunto de vida vegetal e animal que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia, né, os aspectos geográficos ali do solo, relevo, né, e climas semelhantes, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Certo que são biomas? Clareou ali, um conjunto de vida vegetal e animal, que são identificados em uma região, que tem um solo, clima semelhante, e que a gente vai ter uma vida animal e vegetal própria daquele lugar, tá? Tá confuso ainda? Não tá? Tá um pouquinho confuso essa definição do IBGE. Mas é isso que vocês colocaram para mim, tá? Como que vocês vão entender o que é bioma? É um lugar, qualquer espaço ali, onde a gente tem ali clima semelhante, vegetação semelhante, solo semelhante, e aí o que acontece? A vida, tanto de animais quanto de vegetação que surge naquele lugar, é próprio, é característico daquela região, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar um elefante e colocar ele para viver lá na Amazônia? E aí? Não. Não. Não, eu não posso, porque, né? Como é que aquele bicho grande vai se locomover ali naquela floresta, né? A questão da alimentação dele, né? Deixa eu ver um outro exemplo. Eu posso pegar um cacto, todo mundo sabe o que é cacto, aquela plantinha espinhuda, né? Posso colocar esse cacto para plantar ele lá no sul do Brasil? Não, porque é frio. Não. Isso, né? Porque ele é característico de um lugar, né? Então, biomas é isso, né? Um conjunto de vida, tanto animal quanto de vegetação específica de um lugar, aonde tudo isso está atrelado, o clima, o solo, os aspectos do relevo, né? Tá tudo junto ali para dar essas condições, certo? Bom, no Brasil, a gente tem 6 biomas. Então, aqui a gente tem, né, o mapa do Brasil, a gente tem o bioma da Amazônia, tá? A gente tem... Quando a gente entrar na questão do bioma da Amazônia, a gente vai falar dessa atualidade que está acontecendo lá, né? O bioma do Pantanal, tá vendo? Bem pequenininho aqui, né? Depois, o bioma do Pampa, lá, né, no Rio Grande do Sul. O bioma da Mata Atlântica, aqui nesse litoral do Brasil, tá? A Mata Atlântica, ela pega todo o litoral brasileiro, né? O Cerrado, né, aqui no centro do Brasil. O bioma da Caatinga, tá? Você já tinha ouvido falar nesses biomas, nesses termos? Sim. Sim. Bioma do Pampa, todo mundo já ouviu falar desse bioma? Sim. Sim, professora. Então, tá bom. Então, o bioma da Amazônia aqui, né, já mostra, né, a questão da vegetação aqui, né, do rio, bioma da Caatinga. Caatinga
é um bioma exclusivo do Brasil, tá? Em nenhum outro lugar do mundo a gente vai ter a caatinga, tá? Isso é específico nosso mesmo. O cerrado, né, como a gente está vendo aqui, né, essa vegetação, né, mais rasteira ali, né, que também é seca. Esse cerrado aqui, quando a gente for estudar, é uma coisa assim magnífica, né, porque ela é a junção de todos esses biomas ali. O Pantanal, né, que está em evidência junto com a Amazônia ali, né, atualmente, pela questão das queimadas, da devastação ali, né. O Pampa, como a gente olha aqui, né, é tipo assim, uma fazenda, né, a vegetação ela é bem rasteirinha mesmo, né, plano, né, a gente vai ter algumas colinas ali, algumas elevações, mas basicamente é uma vegetação bem rasteirinha mesmo. E a Mata Atlântica, né, essa que a gente tem aqui na parte do litoral, né, que muito se assemelha com a Amazônia, mas tem, né, as suas grandes diferenças ali. Mas também é de uma vegetação bastante densa e de floresta, tá bom? No final desse estudo de bioma, pessoal, vocês vão fazer algumas comparações, né? De acordo com o que a gente estudou, qual é o bioma que mais diversidade de vida, né? Tanto de animal quanto de vegetal tem, né? Será que é a Amazônia, né? Será que é no Pantanal? Será que é a Mata Atlântica? O que vocês acham? Amazônia. Onde a gente tem mais, né, espécie de vegetal, Amazônia. de vegetação ou de animal. Todo mundo acha que é da Amazônia? Amazônia. Amazônia. Tá. Ok. E qual será que é o bioma que mais devastado foi? Caatinga. O bioma, assim, que hoje é pouquíssimo. Pampa? Não. O Pantanal? que é? Não. Amazônia. Não. O que Ué? mais devastado foi? Caatinga. Mata Atlântica. Quem chutou aí a Mata Atlântica? Eu. Eu quem? É que eu tô com a tela, não tô vendo. Quem? Matheus. Matheus. Matheus, muito bem. A Mata Atlântica foi o bioma ali que mais, né, foi devastado, né? E a gente vai entender por quê. Essa é difícil. Essa ninguém vai saber responder. Qual é o bioma que hoje é o menos preservado? Qual é o bioma hoje que, né, está menos preservado? Que não tem políticas públicas eficientes para combater ali a sua devastação? Amazônia? Amazônia. Mata Atlântica? Não. Pantanal. Não. Pampa. Isso, o bioma Pampa, tá lá no Rio Grande do Sul. Ele é o bioma que menos políticas de conservação, de preservação está sendo feito, tá? Está praticamente esquecido ali, né? A gente foca essa questão da Mata Atlântica, da Amazônia agora, do Pantanal, o Cerrado, né? Se a gente vai estudar um pouquinho essa questão do Cerrado, a gente vai perceber que o Cerrado brasileiro também está sendo muito devastado, né? Essa questão de agronegócio, esse crescimento descontrolado ali, sem políticas, né, de preservação, está acabando com tudo isso aqui, tá? Mas ainda a Amazônia, tem bastante gente olhando para ela, o Pantanal tem bastante gente olhando para ela, a Mata Atlântica, né, tem bastante gente olhando para ela, o que está acontecendo. Já o Pampa... Oi! Não precisa falar. Né, a gente nem escuta falar, né, do Pampa em questão de preservação, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Ó. Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica, né,
é um dos biomas mais ricos em diversidade de flora e fauna, né? Pega todo esse litoral do Brasil, né? Desde o norte até o comecinho aqui do Rio Grande do Sul, tá? Aqui tem os 17 estados que tem, né, esse bioma da Mata Atlântica. O nome, Mata Atlântica. Por quê, né? Porque a gente está bem aqui no litoral do Oceano Atlântico. Aí a gente tem aqui, né, uma imagem com alguns animaizinhos específicos, né, da área ali, o tipo de vegetação, tá bom? Certo? Ele é o bioma que mais estados brasileiros têm desse tipo de bioma, tá? Vamos lá. Como que é esse bioma da Mata Atlântica? Ele é de uma floresta, né, de uma flora tropical, tá? Do clima tropical ali, né? Então, quente, úmido, chuvoso também, né? A gente vai ter bastante árvores de médio e de grande porte, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está indo para a praia ali, né? A gente percebe essa vegetação da Mata Atlântica ali, né? Nos relevos, né? Árvores grandes, né? E árvores também, né? De pequeno porte ali, tipo um pau-brasil aqui, tá? Ela não é uma árvore muito alta, igual, né, essa aqui, um jequitibá ou outra, tá? Ela é uma floresta densa e fechada em determinadas áreas. Então, se você olhar, vai parecer muito com aquelas imagens da Amazônia, né, daquela floresta bem fechada, tá? Aqui a gente tem 20 mil espécies de frutos contabilizados até então, né? Outros tipos também de vegetação, né? O cipó, bromélias, orquídeas. Para vocês visualizarem um pouquinho mais no cotidiano, quem já foi aqui no Bosque do Saber? Eu. A maioria já passou por ali, né? Então, aqui o Bosque do Saber, ele tem essas características, né, da Mata Atlântica, tá? Tem bastante ainda, como é que fala? Vegetação típica da Mata Atlântica, tudo bem? Certo? Além, né, disso, a gente tem as bromélias, as orquídeas. Quem em casa, a avó, a mãe não gosta, né, de uma orquídea, de uma bromélia, tá? Porque eles vivem especificamente nessas regiões, tá? O clima é o tropical úmido, né, porque é quente, a gente tá, né, numa área tropical quente. A temperatura, ela vai ser elevada, por mais que tenha, né, essa mata fechada ali, ela é elevada. As chuvas são regulares e bem distribuídas. E aonde a gente tem, né, picos, né, serra, a gente vai ter bastante neblina. Então, é só a gente lembrar, né, quando desce ali para a praia, né, a gente percebe ali aquela Serra do Mar cheia de neblina. Tudo bem? Já o solo, ele é pobre em minerais, tá? Apesar de ser coberto, né, por vegetação, ele não é muito rico em minerais. Por quê? Né? Por causa desse ciclo que existe da chuva, a chuva varre o solo, né? Com isso leva, né, os nutrientes que ela tem ali. E também é um solo mais acidentado. O que é isso, né? Com mais relevo. Né? Então, vai ter bastante montanha, serras, né? É só a gente lembrar das serras que a gente tem aqui, né? Serra do Japi, a Serra do Mar, tá? Hidrografia. Estamos muito bem dentro desse bioma, né? Porque a gente tem várias bacias ali, vários conjuntos de rios que deixa a gente numa situação privilegiada. Porém, nesse bioma da Mata Atlântica é onde concentra a maior parte da população brasileira, tá? Cerca de 70% da população vive dentro desse bioma, tá? E a gente vive de algumas atividades econômicas relacionadas a essa natureza. Tudo bem? Certo?
Bom, a fauna, os bichinhos que tem aqui, né, nesse bioma. Aqui tem, né, algumas quantidades de espécies, de ave, anfíbio, peixe, mamífero, tá? E os animais em extinção. Tudo bem? Por quê? Como eu já falei no comecinho, foi a área mais devastada dos nossos biomas. Tudo bem? Aí, para a próxima aula, eu vou fazer uma chamada oral, que eu quero saber o nome de cada bichinho desses aqui, ó. Porque nem eu sei, né? Tem bichinho ali que eu só vi na imaginação, tá? Ok? Então, vamos lá. Por que que essa área foi a mais devastada de todos os biomas brasileiros? Na época que o Brasil foi descoberto, lá em 1500, todo aquele território do litoral, ele era coberto pela Mata Atlântica. Tinha lá 12%, né, desse bioma. Hoje, a gente só tem 5%. Por quê? Porque todo o crescimento do Brasil, toda a economia, né, ela girava nesse litoral. Desde lá a Bahia, né, depois a mineração aqui na região do Sudeste, Minas Gerais, o café aqui em São Paulo. Então, foi, né, devastando essa área aí. Tudo bem? Certo? Então, Travou de novo. tá? O desmatamento sucessivo, né? Igual eu falei, pau-brasil, a cana-de-açúcar, café, o ouro, agricultura extensiva, agropecuária, né? A exploração, né, ilegal de madeira, o tráfico de animais, né, ou de espécies vegetais, tudo sem planejamento, consumo excessivo, lixo, poluição. Então, tudo isso vem fazendo com que esse bioma da Mata Atlântica, ele venha, né, ele venha a, pessoal? Gente... Professora, pode falar de novo? Tudo isso aqui, ó, todos esses impactos, né, que a gente tem sobre a Mata Atlântica, né, a quantidade de pessoas, a poluição, né, as extrações ilegais, tudo isso causa o quê? A devastação da Mata Atlântica. Isso, gente, tudo isso causa essa devastação, causa o quê? Esse bioma, ele vai desaparecendo, tudo bem? Por isso que é muito importante essa questão de preservação, tá bom? Depois que a gente vê todos os biomas, a gente vê a importância deles serem preservados pela interligação. Ah, mas não é porque está lá no litoral que isso aqui não vai afetar, por exemplo, quem mora ali em Minas Gerais, por exemplo, né? Todos esses biomas, eles têm relações com eles. Eles precisam daquilo para sobreviver, tá bom? Aí, na semana que vem, a gente vai ver o Pampa, tá bom? Vou parar por aqui para o professor continuar, que eu já falei demais. Por enquanto, alguém ficou com dúvida? Não. Pode falar, hein, pessoal? Foi muito rápido, muito devagar, não entendi nada, entendi. Eu entendi. Entendeu, Maria? Entendi. Então, tá bom. Qualquer dúvida, pessoal, pode escrever também. Certo? Cláudio? Então, escuta, pode ficar que eu estou aqui acompanhando desde o começo. Então tá, deixa eu ver se você entendeu. O que é bioma? Tô brincando, viu? Vamos lá. Você tem alguma coisa para acrescentar, para ajudar aí? Não, quando você estava falando dos biomas, né? Eu sempre falo para os alunos, né? A minha filha que é bióloga marinha, né? Então ela trabalha com costões,
né? Ela vê a fauna que existe nos costões para verificar a poluição que tem no lugar, etc. e tal. Ou seja, tem muita gente trabalhando com diversos microbiomas, né? Pega aquela partezinha pequenininha para analisar, para ver o que o grande interfere no pequeno, e o contrário também é válido. E outro dia nós estávamos discutindo até exatamente sobre isso daí. Porque o governo federal ele aprovou há pouco tempo uma lei autorizando que se possa agora devastar um pouco mais da Mata Atlântica, né, que são os biomas que tem, me fugiu o nome, meu Deus do céu, estava com o nome aqui na cabeça agora. Os mangues, né, os manguezais, né, que fazem parte também da Mata Atlântica, de proteção, inclusive, né, a primeira proteção. O governo federal agora está aprovando leis que autorizam as pessoas a construírem nesses mangues. E ela fala que tem muita vida, a gente não faz ideia a quantidade de vida que tem nesses pequenos biomas, né, em manguezais, em vários desses lugares. E, como você falou, né, a Mata Atlântica, que é o que a gente menos dá valor, porque é o que está realmente desaparecendo mesmo. Cada vez a gente não pode esquecer que a população brasileira, como a Vanessa falou, mora do litoral para o interior. Né? Se a gente for traçar 100 quilômetros do litoral, 100, no máximo 200 quilômetros do litoral, é onde mora a maioria das pessoas, da população brasileira. Então, tudo isso daí, que quando o Cabral chegou aqui, era uma grande floresta, né, foi tudo devastado. Né? No Pampa, quem vai para o Rio Grande do Sul, vê que as grandes cidades gaúchas acabaram com a maioria do Pampa, né? Já dominaram. Então, quem vê aqueles filmes da época Tem um filme muito famoso, que é O Tempo e o Vento, né? Que é da obra do... Qual é o nome do escritor? Você lembra o nome do escritor gaúcho lá? Não lembro. Mas O Tempo e o Vento, ele fala até das conquistas, né? Lá do Rio Grande do Sul, né? Depois ele fala... ele vem falar também até da Guerra de Farrapos, né? Onde era tudo os pampas. Isso faz menos de 100 anos, 150 anos, e não existe mais onde teve a Guerra dos Farrapos, foi praticamente tudo devastado, né? Infelizmente. E isso, como a Vanessa falou, nas próximas aulas ela vai mostrar para vocês o que causa isso daí. O problema que causa isso daí, o cara colocando fogo lá na Amazônia, lá em Roraima, o que vem afetar você aqui em Indaiatuba, que está a quase 2.000 quilômetros de distância. A gente acha que não afeta, mas afeta e muito, 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 infelizmente. Né? Legal, gostei. Esses assuntos de bioma são bem legais, porque que nós estamos inseridos dentro dos biomas, né? A verdade é bem essa, a gente está inserido, a gente está vivendo, a gente vive no dia a dia a gente não nota, mas a gente está vivendo, né? A gente interfere diretamente. E sofre com a interferência, né? Sim. Você vê a própria cidade de Indaiatuba, por exemplo. Eu mudei para cá em 96. Indaiatuba acabava aqui no Objetivo, no tal Objetivo. De lá para frente era tudo mato. Ou seja, muitas das nascentes de rios estavam dentro desse espaço. Foi tudo aterrado, né? Feita essa avenida do Parque Ecológico, e hoje está avançando a cidade mais aí para um monte de condomínios, né? Aí o que acontece? Se você tem muita gente na cidade, as pessoas precisam de água para viver. Sem água ninguém vive. Então, fica cada vez mais caro eu ir buscar água em outros lugares, já que eu não tenho nenhum rio passando por aqui, né? Então, vou captar lá no Rio Jundiaí, que é onde tem esse até
Qual o nome que o pessoal... Oh, meu Deus, nossa, minha memória hoje está ótima. Meninos, né? Isso, exatamente. Aí tem que gastar milhões para trazer água para as pessoas, né? É o preço que se paga, né? O preço do desenvolvimento é esse daí, né? Você vai acabando com esses microbiomas que você tem ao redor, vai ficando mais caro, a vida vai ficando mais cara, na realidade. Né? Isso sem contar a questão das doenças, né? Quando a gente acaba, né, com o meio ambiente ali natural de certos insetos, eles vão ter que ir para onde, né? Vão invadir a cidade, né? E ali vão sofrendo algumas mutações, né? Então, né? Quando a gente fala, né, dessa preservação do meio ambiente, de ter esse desenvolvimento de forma sustentável, né? Para a gente conseguir conciliar, né, esse desenvolvimento com a preservação, não é fácil, né? Não. E nesse exato momento, infelizmente, a gente está caminhando contra. Sim. Né? A gente está caminhando contra ali essa questão do preservar ali, né? Do saber encontrar um equilíbrio entre esse desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Isso. Beleza? Vocês vão comer muita carne no futuro, né? Porque vai virar tudo pasto. Em compensação, não vão comer nenhuma fruta, porque estão matando todas as abelhas. Esses dias eu recebi um post da minha mãe no Facebook perguntando se a minha geladeira, né, era mais assim uma floresta ou um cemitério. A floresta, né, cheia de fruta, verdura, e cemitério só carne de porco, carne de frango, né? Gente. Bom, mas não vai acontecer não, Cláudio. A gente vai dar um jeitinho de... Vocês são tudo novos, Depois de 30 anos que eu escuto falar isso nesse país. Então, tá bom. Então, vou parar aqui de gravar a aula da Vanessa, para depois poder mandar para vocês.